Olá, gente, tudo bem? O tema do vídeo de hoje vai ser uma corrente filosófica bastante impactante e considerada o maior ícone filosófico do século XX. Sim, o existencialismo. Quando nós pensamos nessa palavra existencialismo, nós praticamente trazemos junto a palavra existência. O existencialismo, assim, ó, só para começar, tópico 1. O existencialismo ele se opõe ao idealismo, que foi criado na Grécia Antiga pelo Platão. Como assim? Quando vocês pensam assim, eu quero ter a casa ideal, o amor ideal, tudo ideal. Isso aí leva a quê? A um pensamento além do mundo físico, ou seja, aquilo que é captado pelos nossos sentidos. Então, o idealismo, ele é uma projeção. Ele é algo que está além dos nossos sentidos e que traz consigo o quê? O estigma, de certa forma, da perfeição. Então, muitas correntes filosóficas trouxeram esses conceitos platônicos, mas outras disseram não. Aquilo que não está diante dos nossos olhos ou que não pode ser sentido, certamente não interessa muito para a filosofia e também para outras áreas que beberam dessa fonte. Então, no século XX, comecinho do século XX, né, nós assistimos à bestialidade humana potencializada por material bélico muito mais destrutivo. Né? Então foi nessa esteira de guerra, de ideologias fascistas que pregavam ódio, foi que a vida humana ela perdeu grande parte do seu colorido, né? Do seu assim, da sua fé, da sua esperança. Então surge neste contexto uma série de pensadores que estavam pensando que a humanidade estava muito longe daquele ideal, né? Então eles deveriam calcar os seus questionamentos em quê? No indivíduo. Porque as coisas só são feitas por seres humanos. Os outros animais, né, eles não têm participação nesse palco de gente louca. Então, eis que surge então o existencialismo, que ele já foi previsto em 1840 pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que ele fala na importância das escolhas humanas para a modelagem da nossa vida. Então, o existencialismo ele trabalha esse conceito das nossas escolhas, do livre-arbítrio, e ele faz o quê? Que é esse livre-arbítrio que é a grande punição da humanidade. Por quê? Essa necessidade de ter ação, de nós seres humanos termos de agir, isso aí causa desconforto, causa medo, causa frustração e também muitas vezes escolhas erradas que redundarão em fatos, inclusive trágicos. Então, o existencialismo prega o quê? Que a responsabilidade de agir, isso que é o grande mote do sofrimento da humanidade. Então, é o indivíduo que é focado no existencialismo. E o existencialismo, segundo o seu maior ícone, que é o filósofo francês Jean-Paul Sartre, fala que o existencialismo ele é o quê? Ele é um humanismo. Ou seja, ele é calcado nos problemas e nas demandas da humanidade. Então, o existencialismo ele é algo bastante físico, mas é físico no sentido grego, é algo que é perceptível pelos nossos órgãos dos sentidos. E o existencialismo ele pode ser visto como uma corrente ateia, mas isso não é verdade, porque nós tivemos vários filósofos
existencialistas que eram cristãos, que eles tentavam, né, colocar o quê? Que aquela procura pela fé, pela origem do grande ser criador, isso aí não fazia parte, por quê? Porque isso aí é algo ilógico, é algo que foge à nossa percepção humana. Tranquilo? Então, o existencialismo não é, de certa forma, ateu. Outro pensador também que foi bastante importante dentro do existencialismo foi o alemão Friedrich Nietzsche, que é considerado o grande crítico do cristianismo. Sim, o Nietzsche fala que a vida ela tem de ser vivida como se ela fosse eterna, como se ela fosse se repetir infinitamente. Isso aí é o conceito do eterno retorno de Nietzsche, que por causa disso nós não podemos fazer o quê? Né? Largar a nossa vida sem ter nas mãos o nosso poder de decisão, aquilo que é dado por nós. Tranquilo? Então, gente, o existencialismo representa a vida como uma série de lutas. O indivíduo, ele é forçado a tomar decisões. E, frequentemente, as nossas escolhas não são as mais perfeitas, né? Não são as mais interessantes. Nas obras de alguns pensadores dessa corrente filosófica, parece que a liberdade e a escolha pessoal são as sementes da miséria. Forte isso, né, gente? Então, a maldição, entre aspas, do livre-arbítrio é o interesse particular dos existencialistas de ordem mais teológica, né, que são de índole cristã em sua maioria. As regras sociais, então, para o existencialismo são o quê? São o resultado da tentativa dos homens de planejar um projeto funcional. Né? Por quê? Porque o existencialismo ele diz que a existência ele precede a essência. Isso aí bate de frente com várias teorias filosóficas que acreditam naquela concepção de alma, de espírito, daquilo que torna a matéria viva. Só que os existencialistas falam o contrário, que nós só nos tornamos seres quando nós agimos, quando nós criamos a nossa própria existência. Então, é por uma série de ações que nós criamos duas entidades, a existência, que vai promover a emergência da nossa essência, ou seja, um conjunto de ações é que vai definir o seu ser, o seu âmago, a sua a sua idiosincrasia, ou seja, aquelas características que são somente suas. Os existencialistas explicam por que algumas pessoas se sentem atraídas à passividade moral, baseando-se no desafio de tomar decisões. Por quê? Seguir ordens é fácil. Isso aí meio que nos liberta daquela obrigatoriedade do livre-arbítrio e, por conseguinte, da responsabilidade das decisões. Então, seguir ordens é o canal para muitas pessoas. Requer pouco esforço mental e intelectual fazer aquilo que já vem pronto. Por causa disso que nós temos fanáticos religiosos que, por sua vez, negam os caminhos da ciência, que são mais complexos. Por que, gente, que a gente está vendo tanto negacionismo, tanta coisa assim? Porque as pessoas se sentem confortáveis quando alguém que é porta-voz privilegiado, ou seja, que ocupa um certo cargo, traz uma informação fácil, de fácil deglutição. Por quê? Falar da pandemia, falar de vírus, falar da sua concepção de cura, vacina, isso aí é muito complexo.
E as pessoas querem o quê? Elas querem ter aquela sua vidinha regradinha, calcada em certezas. Só que a gente não tem certeza, porque as nossas decisões, muitas vezes elas não seguem uma ordem lógica. Então, o fanatismo que conduz a uma série de arbitrariedades, isso aí ele é facilmente explicado pelos existencialistas. Se a ordem não é lógica, não é o soldado que deve questionar. Olha só, o que eu quis dizer com isso? Muita gente segue ordens estúpidas de uma figura que antes trouxe uma relativa paz e estabilidade a esse grupo. Então, se essa pessoa, em algum devaneio, trouxer uma ordem estúpida e lógica, essas pessoas não vão questioná-la. Né? Elas vão cumpri-la, como sempre cumpriram. Nietzsche chama isso de comportamento de rebanho, gado, sem indireta para ninguém, porque está rolando o processo por aí, né, gente? Deste modo, as guerras elas podem ser explicadas. Por quê? Guerras, genocídios em massa também podem ser entendidos que as pessoas estavam apenas fazendo o que lhes mandaram fazer. Tranquilo, meus amores? Espero que tenham gostado.